Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Para que começamos então mais uma aula. Tia Camila também está bem, graças a Deus, e estou feliz por estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje então é dia 29 de setembro, finalzinho do mês, a nossa última aula do mês. Então começaremos o mês de outubro de uma forma diferente. Então esses conteúdos que nós estamos vendo, trabalhando dessa forma, nós já iremos trabalhar novos conteúdos de uma forma diferente e mais dinâmica, tá bom? Então, desde já, quero dizer a vocês que essa é a nossa última aula, mais do mês de setembro, certo? Bom, na aula passada não tivemos a atividade, pois era algo bem simples da gente compreender. Na aula anterior, nós corrigimos a atividade que ficou para casa e fizemos também um estudo sobre fungos e bactérias, que são importantíssimos para a natureza, pois eles decompõem a matéria, produzindo novos nutrientes, fazendo com que as plantas elas suguem esses novos nutrientes e então a natureza se renova. Então é muito importante. Na natureza, uma coisa depende da outra, seja para alimentação, seja para respiração, para viver. Todos os seres precisam uns dos outros. Então, nada na natureza é por acaso ou indispensável. Até mesmo aquilo que a gente acha que é ruim, que produz doença, que é isso, que é aquilo, tem sua função na natureza. Então, todos os seres são importantíssimos. Então, a gente tem que cuidar do do meio ambiente que a gente está inserido para que as coisas possam ser boas tanto para os outros seres como também para nós. Nós temos que viver uma vida em harmonia com todos. Mais uma vez, relembrando a águazinha de vocês. Se não tá aí, vamos buscar rapidinho para iniciarmos a nossa a nossa aula já hidratados, certo? Novamente, eu relembro vocês que esse mês de setembro está sendo um mês muito quente, então a gente precisa se hidratar, porque até mesmo sem fazer muito movimento, a gente está perdendo líquidos. Então, para poder suprir o nosso corpo com aquilo que ele necessita, hidratá-lo, que o nosso corpo, a maior parte é composta por água, então precisamos repor aquilo que nós perdemos. Então, para isso, peguem um copo d'água, uma garrafinha e deixem aí do lado de vocês, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Todas as coisas que tia for falando têm uma ligação uma com a outra. Fungos e bactérias também têm ligação com o que nós vamos falar hoje, porque os fungos e bactérias, eles decompõem os alimentos perecíveis, aqueles que estão mais fáceis assim de serem estragados. Então, esses alimentos perecíveis que estragam mais rápido, eles sofrem um processo de decomposição pelos fungos e bactérias. Hoje, como tia falou também na aula passada, nós vamos estudar um pouquinho sobre a conservação dos alimentos. Como é que os alimentos eles são conservados? Vocês perguntaram aos parentes de vocês, a vovó, o vovô, a mãe, o pai de vocês, como é que faziam para conservar os alimentos antigamente? Perguntaram ou esqueceram? Tia vai contar um relato da infância de tia, quando tia morava no sítio e tudo, período faz muito tempo já, que o pessoal morava nos sítios e tudo e costumava conservar os alimentos com sal. Por exemplo, as carnes. As carnes, quando não tinha geladeira, esses locais assim, ou esses tipos de conservação que a gente vai ver logo mais, utilizavam muito sal, salgavam muito as carnes, colocavam no sol e isso retardava o processo então de decomposição. Esse processo de conservação dos alimentos é justamente para que esses alimentos eles durem mais tempo, para que eles sejam conservados mais tempo, certo? Nós, para matarmos esses micro-organismos que decompõem então esses alimentos, nós fazemos o quê? Nós assamos, cozinhamos, fervemos e isso já faz com que seja cada vez o quê? Mais lento esse processo de decomposição. Quando a água chega na nossa casa, muitas das vezes a gente ferve a água para que ela venha estar boa para o nosso consumo, assim a gente mata boa parte dos micro-organismos. Não completamente, porque tudo à nossa volta tem o quê? Micro-organismos, tem bactérias, fungos, como tia disse também, é importante sempre a gente estar fazendo a higienização, utilizando álcool em gel, utilizando sabão líquido, enfim,
fazendo a nossa higienização, porque tudo à nossa volta tem germes, bactérias, fungos, então é importantíssimo. Então, quando a gente recebe água na nossa casa, para que ela venha estar apta para o consumo, nós fazemos o quê? Nós fervemos. Quando vamos fazer algum alimento, nós cozinhamos. E aquele alimento, ele tem uma duração a mais, certo? E nós também assamos. Essa é uma forma de consumirmos o alimento e fazer com que ele dure mais tempo. Só que existem várias outras formas de conservação. Antigamente, como não tinha esses meios mais industrializados, que a gente conhece e tudo, eram feitos outros meios, porque a criatividade humana ela é sem limites. Então, o homem foi, ao longo dos tempos, evoluindo. Então, cada vez mais foi procurando formas novas, então, para poder conservar esses alimentos. Claro que, ao longo do tempo, foi testando várias maneiras, várias formas, até chegar nas melhores e até mesmo nas que nós temos hoje. Eu tenho a certeza, quase convicção de que todo mundo tem uma geladeira em casa e tudo, e tem então um modo de conservação, porque era muito difícil antigamente viver sem a geladeira, porque vários alimentos tinham que ser guardados, armazenados em lugares que tinha muito calor, muita umidade, e isso acelerava o processo então de decomposição. Então fazia com que esses alimentos se estragassem rapidamente. Com o desenvolver das coisas, o ser humano foi pensando em novas técnicas, novas formas e chegou então à técnica de pasteurização. No caso, aqui tem um resumo sobre essas três formas: pasteurização, congelamento e desidratação, que são as três principais. Claro que existem outras formas também, conserva, entre outros. Só que a tia vai citar hoje a da pasteurização, congelamento e desidratação, porque vocês vão utilizar também na atividade de vocês. Então, nós iremos entender melhor essas três formas aqui, como que citou a respeito da salga das carnes, né, que acontecia no tempo que tia Camila era criança ainda. Então, esse método que tia falou a respeito do sal, ele é um processo antigo que tia pôde vivenciar. Hoje, né, como tia já havia falado, com essa evolução que o homem teve ao longo dos tempos, foi descobrindo novas técnicas. Então, tia vai citar essas três. Vocês podem estar anotando esses resumos, porque facilita vocês na hora da resolução do exercício. Então, vamos lá. A pasteurização é um processo que submete um produto alimentício a alta temperatura e, em seguida, a baixa temperatura. O que tia Camila quer dizer com isso? Vamos utilizar, então, o exemplo do leite pasteurizado, que a gente encontra nos mercados. O que acontece nesse processo com o leite? O leite ele é submetido então a uma alta temperatura e em seguida, em poucos segundos, então eles colocam ele a uma baixa temperatura. Então é uma queda brusca, uma queda muito rápida, né, do leite. E com esse processo retarda então o processo de decomposição, aquele alimento ser estragado. Então ele fica mais durável, por isso que ele consegue ser conservado por mais tempo, graças a esse processo. Então, um dos exemplos que a gente tem é o leite, como a tia já citou. A outra forma é o congelamento. O congelamento é algo bem mais simples que, como a tia falou a respeito da geladeira, que a gente tem em casa, então a gente vivencia isso ao longo dos dias, porque sem uma geladeira em casa é muito mais difícil a questão do armazenamento dos alimentos, porque a gente tem que armazenar em outros lugares e faz com que encontre a umidade, que acelere esse processo de decomposição, que faz com que esse alimento ele se estrague, ele se perca. Então vamos lá. O congelamento nada mais é do que o armazenamento do alimento em baixas temperaturas. Citamos então o exemplo da geladeira, mas tem freezer, entre outros. Então, quando a gente coloca um alimento a uma baixa temperatura, então diminui o contato com as bactérias e tudo e faz com que a conservação desse alimento seja maior, que ele consiga durar por mais tempo. Claro que demorando muito tempo, aquele alimento acaba se estragando.
Quando, por exemplo, a gente tem uma fruta, uma verdura que a gente conserva lá, ele dura por mais tempo do que a gente conservar ele fora da geladeira, mas ele passando bastante tempo, é claro que o processo vai chegar para ele e ele acaba então passando pelo processo de decomposição, se estragando também. Ele conserva por mais tempo do que fora, né? Fora ele se estragaria muito mais rápido. Temos também a desidratação. Essa forma de desidratação consiste a desidratação na diminuição da umidade do alimento, reduzindo a velocidade das reações que ocorrem nos alimentos. Ou seja, desidratar já nos remete a algo que vem falando sobre a umidade. Então, essa umidade provoca com que esse alimento ele se perca cada vez mais rápido, porque é na umidade, então, onde vai estar contido as bactérias que são produtores, então, da decomposição. Então, nós conseguimos compreender facilmente a questão da pasteurização, do congelamento, desidratação. Esses daqui são conceitos resumidos, básicos. Claro que cada um desses processos, eles abrangem muito mais coisas, né? Como a tia falou também, esses processos, eles são mais atuais. Então, que o homem ao longo do tempo foi descobrindo novas formas. Hoje, tem máquinas de pasteurização, desidratação, cada vez mais de congelamentos, que consigam comportar mais e mais alimentos, então, ali juntos. Como, por exemplo, antes tinha as geladeiras pequenininhas, ao longo do tempo foi aumentando. Hoje já tem as máquinas grandes de pasteurização que trabalham nas fábricas, indústrias. Também tem máquina de desidratação de alimentos. Então, ao longo do tempo, a gente sente essa evolução. Então, com tudo isso que a gente vem estudando sobre a conservação dos alimentos, a questão da decomposição dos alimentos também, tudo reforça aquilo que nós estudamos nas aulas anteriores, que é com relação à alimentação. Quanta coisa não está envolvida quando a gente fala de alimentação. A alimentação não é somente ingerir os alimentos, comer. Não é somente isso. Então, a gente tem sempre que observar que um alimento que está bom para o nosso consumo é um alimento que ele vai estar visivelmente bonito, porque quando a gente vê que ele começa a se decompor, como vocês veem aí no livro de vocês, que é o que acontece quando as bactérias, os fungos, eles agem, ó, esse alimento ele começa então a se decompor, começa a ter uma forma diferente. Então aquele alimento ele já está num processo de decomposição, então ele já não vai ter aqueles nutrientes necessários para o nosso corpo. Então a gente precisa estar sempre atento a essas questões. Nós, como vivemos num mundo tão atual, de formas tão recentes como a gente tem aqui, nós temos cada vez mais facilidade na nossa vida. Hoje em dia, nós temos vários meios de entretenimento. Nós temos celulares, computadores, televisão, notebook, tablet, videogame e vários outros meios de entretenimento. Esses que Tia citou são tecnológicos, mas além dos tecnológicos, nós temos jogos de tabuleiros e vários outros, coisas que exigem um pouco de nós no sentido físico. Então, muitas das vezes, nós ficamos sedentários por não praticar nenhum exercício físico e não gastar as energias que o nosso corpo tem ao ingerir os alimentos, porque os alimentos a gente retira, através do nosso processo de digestão, os nutrientes necessários para manter o nosso corpo bem, saudável. Então, para isso, nós precisamos também gastar a energia que esse nosso corpo recebe, gastar as gorduras que temos, que a gente ingeriu. Então, para isso, precisamos também praticar exercício. A alimentação tem que estar lado a lado com a prática de exercício para nós mantermos uma saúde boa, saudável. Então, nós precisamos ter alguns cuidados na nossa alimentação e também praticar exercícios. Como nós estamos resumindo, né, a questão dos nossos passeios, a questão de nossos lugares públicos que a gente pode andar, mas a gente pode se exercitar em casa, pode ver um vídeo no YouTube, já que nós gostamos então de utilizar esses recursos que nós temos e ver um vídeo, dançar, praticar em casa, brincar, pular,
dançar, como a tia já falou. Então isso faz com que o nosso corpo ele gaste as energias que nós retiramos dos alimentos. Também precisamos nos alimentar bem de coisas saudáveis, porque assim o nosso corpo ele consegue tirar o número de nutrientes suficientes, então, para manter o nosso corpo bem. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Como a tia sempre diz, não é porque nós estamos em casa que nós vamos estar todo dia lanchando, comendo comidas gordurosas, porque isso prejudica os nossos sistemas, né? E faz mal à nossa saúde. Então, nós precisamos sempre fazer uma alimentação colorida, com frutas, verduras, legumes, ovos, frango, várias coisas. Então, nós precisamos fazer o nosso prato bem coloridinho, bem divertido, para que a nossa alimentação ela seja mais saudável. Claro que a gente pode, uma vezinha ou outra, se alimentar, por exemplo, de um lanche, uma coisa diferente do nosso dia a dia, porque às vezes, de fato, dá vontade da gente comer. A gente pode, mas comer em excesso esses tipos de alimentos prejudica a nossa saúde, como a gente já falou. E o nosso corpo ele tem muitas necessidades, por isso que cada alimento que a gente ingere, ele tem uma função específica, possui vitamina e aquela vitamina ela tem uma função específica no meu corpo. Então, se eu não me alimentar de alimentos que possuem aquela vitamina, o meu corpo vai ficar em desvantagem, né? Então, eu vou precisar suprir aquela necessidade de outras formas. Como a tia falou a respeito, também tem várias doenças que surgem por não ter aquela ingestão daquela vitamina. Como a tia citou o exemplo próprio, que eu também passei por alguma doença que por eu não ingerir os alimentos de forma direitinho, as vitaminas, eu não tinha muitas vitaminas no meu corpo, então isso prejudicou a minha saúde. Então eu tive que reeducar a minha alimentação, comer de forma diferente. Então assim melhorou a minha saúde. E assim também eu digo a vocês, dou a dica, não só da água, que a tia sempre diz, mas também dos alimentos, certo? Precisamos ter uma vida mais saudável, brincar mais, pular mais, ter uma vida mais ativa e isso é importante com uma boa alimentação, tá certo? Então a nossa aula de hoje, revisando, falamos sobre o quê? Falamos sobre as formas de conservação dos alimentos, como a gente pode fazer para que os alimentos eles durem mais tempo, né? Para que a gente possa ter uma boa alimentação, para que o nosso corpo seja fortalecido e a gente consiga então fazer as funções que nós precisamos no nosso dia a dia. Estudar, brincar, cantar, dançar, fazer aquilo que nós costumamos fazer no nosso dia a dia, certo? Então, foi essa a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Façam essas anotaçõezinhas para facilitar vocês na hora de fazer a atividade, certo? Como na aula anterior não teve atividade, nessa aula nós iremos fazer uma atividade que ela é um pouquinho extensa. Então, como ela é um pouquinho grande, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão anotar a página, vocês podem iniciar agora, assim que vocês assistirem a aula, mas podem me entregar daqui a 8 dias também, não tem problema, certo? Vocês vão fazer vocês vão fazer a atividade da página 469 até a página 470. Com essa atividade, nós finalizamos o conteúdo falando da alimentação, que tudo isso está no mesmo contexto, tanto a sua conservação, como a questão das vitaminas que a gente estudou com relação às doenças, né? Tudo isso abrange a questão da alimentação. Então, vocês vão fazer essa atividade. Quando vocês finalizarem a atividade, nós iremos dar início a um novo conteúdo falando de uma forma diferente, de um conteúdo diferente também. Então, para isso, para finalizarmos com chave de ouro, tem essa atividadezinha para vocês. Se vocês não conseguirem fazer alguma questão, porque tiveram dúvida, porque não conseguiram achar alguma pesquisa, vocês fazem o seguinte, pulem a questão, que quando for na próxima semana que a gente for corrigir tudo direitinho, aí a tia vai explicar para vocês com mais calma, direitinho, cada questão. Então, cada questão ela vai ter então um olhar especial. A gente vai olhar para ela de uma forma diferente para a gente conseguir compreender tudo direitinho. Então, para eu entender que vocês estão tendo dificuldade, eu preciso que vocês pulem aquela questão ou então me mandem mensagem no WhatsApp para a gente fazer juntos.
tá bom? Então a nossa aula de hoje ela vai finalizando por aqui. Qualquer dúvida, podem me procurar no WhatsApp, mandar sugestões, tá certo? Que eu vou adorar receber a mensagem de vocês. Então, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Um beijo e até a próxima aula.